Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional da nossa leitura diária da revista de Escola Bíblica Dominical da CPAD, Classe de Adultos. É uma alegria imensa estarmos juntos para continuar a nossa caminhada pelo livro de Atos dos Apóstolos. Oro para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e faça da palavra de Deus uma luz para os nossos passos e um alimento para a nossa alma. Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero agradecer de coração a todos os irmãos que acompanham diariamente esses devocionais. Louvo a Deus por cada comentário, cada oração e cada compartilhamento. Se este conteúdo tem sido bênção para a sua vida, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas. E ao final, escreva nos comentários o que Deus falou ao seu coração. Tenho certeza de que o seu testemunho poderá fortalecer a fé de muitos irmãos. Ontem, estudamos em Atos, capítulo 17, versículo 18, refletindo sobre o tema A fé cristã confronta visões de mundo que negam a ressurreição. Nós aprendemos que Paulo encontrou os filósofos epicureus e estoicos, homens reconhecidos pelo seu conhecimento e influência em Atenas. Vimos que o Evangelho não é apenas mais uma filosofia, mas a proclamação de um fato histórico. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Também nós entendemos que a ressurreição continua sendo uma verdade que confronta toda visão de mundo que tenta explicar a vida sem Deus. Hoje, porém, a narrativa chega a um dos momentos mais extraordinários de toda a viagem missionária de Paulo. Os filósofos ficaram intrigados com a mensagem daquele pregador judeu. Eles queriam ouvir mais. Por isso, o conduziram até o Areópago, um lugar conhecido em toda a Grécia. Ali aconteciam importantes debates sobre religião, filosofia, moral e assuntos públicos. Agora, meus queridos irmãos, imagine a cena. De um lado, estavam alguns dos homens mais cultos do mundo antigo, pessoas acostumadas a discutir as mais profundas questões da existência humana. Do outro lado estava Paulo, servo de Jesus Cristo, carregando apenas a autoridade da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Humanamente falando, muitos poderiam imaginar que Paulo seria facilmente derrotado naquele ambiente. Mas Deus costuma agir justamente onde os homens acreditam que o seu povo não terá resposta. E isso continua acontecendo ainda nos dias de hoje. Muitas vezes pensamos que o Evangelho só pode ser anunciado dentro das igrejas. Mas Deus abre portas em universidades, empresas, repartições públicas, hospitais, escolas, meios de comunicação e tantos outros lugares onde as pessoas procuram respostas para a vida. E quando essas oportunidades surgem, o Senhor não espera apenas coragem de nós, Ele também espera sabedoria. É exatamente isso que vemos no estudo de hoje. O apóstolo Paulo não muda a mensagem do Evangelho, mas muda a forma de iniciar a conversa. Ele procura um ponto de contato, uma ponte, algo conhecido pelos seus ouvintes que pudesse conduzi-los até o conhecimento do Deus verdadeiro. E essa é uma lição preciosa, meus irmãos.
Existe uma grande diferença entre usar uma ponte cultural e adaptar o evangelho ao gosto daquela cultura. Paulo faz a primeira coisa, mas jamais a segunda. Ele utiliza um elemento conhecido pelos atenienses para levá-los a Cristo, mas não altera a mensagem da cruz para agradar os seus ouvintes. Essa sabedoria, meus queridos irmãos, continua sendo indispensável para a igreja dos nossos dias. Mas antes de prosseguirmos, vamos colocar os nossos corações diante do nosso Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra continua nos ensinando a viver com sabedoria neste mundo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conceda discernimento para anunciarmos o Evangelho com amor, coragem e fidelidade. Livra-nos tanto da arrogância quanto do medo. Ensina-nos a falar de Cristo de maneira que as pessoas compreendam a verdade, sem que jamais precisemos alterar a mensagem da cruz. Que a nossa vida seja uma ponte que conduza outros ao Salvador. É o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amados, agora vamos à leitura da palavra de Deus. Está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 22 e 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse pós que vocês honrai, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ah, meus irmãos, que sabedoria extraordinária que estava sobre Paulo neste momento. Paulo, ele não inicia o seu discurso com uma condenação. Também não elogia a idolatria. Ele faz algo muito diferente. Primeiro, demonstra que observou cuidadosamente aquela cidade. Ele disse: Passando eu e vendo os vossos santuários. Isso mostra que Paulo era um bom observador. Ele procurava compreender as pessoas antes de falar com elas. Não porque concordasse com os seus costumes, mas porque desejava anunciar Cristo de maneira que elas pudessem compreender. Enquanto caminhava pela cidade de Atenas, Paulo encontrou inúmeros altares dedicados a diversos deuses, mas um deles chamou especialmente a sua atenção. Nele estava escrito, ao Deus desconhecido. Os historiadores explicam que os atenienses eram tão religiosos que, com receio de deixar alguma divindade sem homenagem, chegaram a construir altares dedicados a um Deus cujo nome nem eles conheciam. E sem perceber, aquela inscrição que estava ali, ela revelava um vazio espiritual. Eles reconheciam que talvez existisse um Deus que ainda não conheciam. Foi exatamente esta oportunidade que o apóstolo Paulo aproveitou. Veja que ele não disse, vou adorar esse Deus desconhecido com vocês. Claro que não. Também ele não afirmou que todas as religiões eram igual. Muito pelo contrário, ele declarou, esse é o que eu vos anuncio. Ou seja, Paulo transforma aquele altar em uma ponte para apresentar o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. É uma lição maravilhosa para nós. Humanamente falando, aquele era um ambiente intimidador.
Ali estavam, meus irmãos, prestem atenção, ali estavam homens acostumados a debater filosofia, religião, política e as grandes questões da existência humana. Mas Paulo não estava ali representando uma escola filosófica, ele era embaixador do reino de Deus, e isso fazia toda a diferença. Há um detalhe que merece a nossa atenção. Antes de falar, Paulo, ele observou, ele caminhou pela cidade, conheceu os seus costumes, percebeu as suas crenças e identificou aquilo que ocupava o coração daquele povo. Isso nos ensina que um bom evangelista também precisa ser um bom observador. Não para imitar a cultura, mas para compreender as pessoas que Deus deseja alcançar. O nosso Senhor Jesus Cristo fazia exatamente isso. Quando conversou com a mulher samaritana, começou falando sobre água, porque estava diante de um poço. Já quando ele ensinou a pescadores, ele utilizou exemplo de pesca. Quando ele falava aos agricultores, utilizava parábolas sobre sementes, solos e colheitas. Quando encontrou um pastor, falava sobre ovelhas. Jesus partia da realidade das pessoas para conduzi-las a verdades eternas. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava fazendo em Atenas. Ele encontrou um altar escrito ao Deus desconhecido e utilizou aquela inscrição como ponto de partida para revelar aquele que eles ainda não conheciam. Percebam, meus irmãos, que existe aqui uma lição extremamente importante para a igreja dos nossos dias. Há uma grande diferença entre usar a cultura e ser dominado por ela. Infelizmente, algumas pessoas confundem essas duas coisas. Paulo não adaptou o evangelho para agradar os filósofos. Também não concordou com a idolatria deles. Ele simplesmente encontrou um ponto de contato para iniciar uma conversa. A mensagem permaneceu exatamente a mesma, e esse princípio continua válido. Hoje convivemos com pessoas de diferentes profissões, culturas, níveis de escolaridade e histórias de vida. Quando conversamos com uma criança, usamos um tipo de linguagem. Já quando nós ensinamos em uma classe de escola bíblica dominical, usamos outra. Quando falamos com o universitário, talvez a gente precise apresentar alguns exemplos diferentes. Quando visitamos, por exemplo, um idoso, a nossa abordagem também muda, não é verdade? Mas existe algo que jamais pode mudar, que é o conteúdo do Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. Percebam a beleza deste equilíbrio. A forma pode variar, a mensagem permanece. Esse talvez seja um dos maiores desafios da igreja contemporânea. Vivemos em uma sociedade extremamente conectada. As pessoas recebem milhares de informações todos os dias. Novas tendências surgem constantemente. As formas de comunicação mudam rapidamente. Por isso, precisamos aprender a comunicar o Evangelho de maneira clara, mas jamais podemos alterar a sua essência. A cruz continua sendo cruz, o pecado continua sendo pecado, o arrependimento continua sendo arrependimento. A salvação continua sendo exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Essas verdades nunca envelhecem.
Outra lição maravilhosa desse texto é a humildade do apóstolo Paulo. Ele não começou dizendo: vocês não sabem nada. Também não humilhou os seus ouvintes. Ao contrário, demonstrou respeito, ouviu antes de falar, observou antes de responder. E isso nos lembra uma orientação de Tiago, em Tiago capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como esta palavra é necessária em nossos dias. Vivemos em uma época de discussões constantes. Basta abrir uma rede social para encontrar debates acalorados. Muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em vencer uma discussão do que em ganhar uma alma. Paulo nos mostra outro caminho. Ele não participa de um debate para alimentar o próprio orgulho. O seu objetivo é conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Essa também deve ser a nossa motivação. Quando conversamos com alguém que pensa diferente de nós, nosso propósito não deve ser demonstrar superioridade. Nosso propósito deve ser apresentar a Cristo. Há outro detalhe precioso. Paulo enxergou naquele altar um vazio espiritual. Aqueles homens possuíam muitos deuses. Mesmo assim, construíram um altar ao Deus desconhecido. Isso revela que o coração humano nunca encontra descanso enquanto permanece distante do Senhor. Salomão escreveu ali em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles. Existe dentro do ser humano um desejo profundo de eternidade, uma sede espiritual, uma busca por significado. Muitas pessoas tentam preencher este vazio com dinheiro, outras procuram satisfação no sucesso. Algumas depositam a sua esperança nos prazeres desta vida. Outras fazem da carreira, da fama ou até da própria inteligência o centro da existência. Mas nada disso consegue preencher completamente o coração. Somente Deus pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Foi exatamente isso que Paulo começou a revelar aos atenienses. O Deus que eles chamavam de desconhecido desejava agora ser conhecido. Não através de esculturas, não por meio da idolatria, mas através da revelação de Jesus Cristo. Paulo estava diante de homens extremamente inteligentes, homens acostumados a questionar, a analisar, a debater, a examinar cuidadosamente cada novo ensinamento. Mesmo assim, ele não ficou intimidado. Também não alterou a mensagem do Evangelho para torná-la mais aceitável. O que ele fez foi começar a conversa por um ponto que os seus ouvintes conheciam, conduzindo-os passo a passo até a verdade. Essa é uma das maiores lições desse texto. A sabedoria espiritual não consiste apenas em saber o que falar, consiste também em saber como falar. O próprio Senhor Jesus fazia isso constantemente. Quando encontrou Nicodemos, falou sobre o novo nascimento, porque Nicodemos era um mestre em Israel e precisava compreender que o conhecimento religioso não bastava para entrar no reino de Deus. Quando conversou com a mulher samaritana, falou sobre a água da vida, porque ela estava diante de um poço buscando água para o corpo, enquanto a sua alma tinha sede de Deus. Quando caminhou com os discípulos no mar da Galileia, utilizou a pesca como ilustração. Quando ensinava aos agricultores, falava sobre sementes e colheitas.
Jesus sempre conduzia as pessoas daquilo que elas conheciam para aquilo que ainda precisavam conhecer. Foi exatamente isso que Paulo fez em Atenas. O altar ao Deus desconhecido tornou-se uma ponte. Mas observem bem, a ponte nunca foi o destino era Cristo. Esse detalhe é muito importante para nós. Hoje também utilizamos muitos recursos para comunicar o Evangelho. Utilizamos a internet, as redes sociais, o rádio, a televisão, os aplicativos de mensagem, vídeos devocionais como este que estamos aqui agora, os livros, os estudos bíblicos, as aulas da escola bíblica dominical. Tudo isso pode ser uma ponte, mas jamais pode substituir a mensagem da cruz. A tecnologia muda, os métodos mudam, as ferramentas evoluem, mas o Evangelho permanece o mesmo. O autor da carta aos Hebreus declara em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esta verdade nos dá segurança. Não precisamos inventar um novo evangelho para alcançar uma nova geração. Precisamos anunciar com sabedoria e amor o mesmo evangelho que transformou vidas há 2000 anos atrás. A outra lição que toca profundamente o meu coração: Paulo enxergou naquele altar um vazio. Enquanto muitos admiravam apenas a religiosidade de Atenas, ele percebeu que toda aquela multiplicidade de deuses revelava, na verdade, uma profunda falta de conhecimento do Deus verdadeiro. E isso continua acontecendo em nossos dias atuais. Muitas pessoas vivem cercadas por informações, conhecem diversas filosofias, acompanham inúmeros influenciadores, leem livros, assistem palestras, buscam respostas em muitos lugares, mas continuam sem conhecer aquele que realmente pode transformar as suas vidas. Foi o próprio Senhor Jesus que declarou no Evangelho de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade não nasce do acúmulo de informações, ela nasce do encontro com Jesus Cristo. Talvez hoje exista alguém nos acompanhando que também esteja vivendo como aqueles atenienses. Você procura resposta, busca paz, deseja encontrar sentido para a vida, mas ainda não conheceu verdadeiramente o Salvador. A boa notícia é que Deus, que parecia desconhecido, deseja revelar-se a você. Ele não está distante, meus irmãos. Não permanece escondido. Ele se revelou através do seu Filho, Jesus Cristo. Como escreveu o João lá no Evangelho de João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus que os filósofos buscavam sem encontrar, tornou-se conhecido em Jesus. Por isso, a nossa missão continua sendo a mesma de Paulo: levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Não através de argumentos vazios, não por meio de discussões que apenas alimentam o orgulho, mas anunciando com amor, clareza e fidelidade a pessoa de Jesus Cristo. E aqui está uma aplicação muito prática para cada um de nós. Todos os dias, Deus coloca pessoas em nosso caminho. Algumas conhecem muito pouco da Bíblia. Outras carregam dúvidas sinceras. Há quem tenha sido decepcionado por experiências religiosas. Há quem nunca tenha ouvido uma explicação clara do Evangelho. Nesses momentos, precisamos pedir ao Senhor a mesma sabedoria que concedeu ao apóstolo Paulo.
sabedoria para ouvir, sabedoria para compreender, sabedoria para encontrar uma ponte e, acima de tudo, fidelidade para conduzir esta pessoa até Cristo. Porque o nosso objetivo nunca é fazer alguém admirar a nossa capacidade de falar. Nosso objetivo é que essas pessoas conheçam ao Salvador. Queridos irmãos, ao encerrarmos o estudo de hoje, nós aprendemos que a sabedoria espiritual sabe dialogar com a cultura sem negociar a verdade. Ela utiliza pontes, mas nunca abandona o caminho. Ela respeita as pessoas, mas permanece fiel às Escrituras. Ela observa o mundo ao seu redor, mas mantém os olhos firmes em Cristo. Que Deus nos conceda essa mesma sabedoria para vivermos e testemunharmos em nossos dia a dia. Meus queridos irmãos, amanhã, se Deus permitir, nós continuaremos a nossa caminhada pela lição de número 5. Iremos meditar em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, com o tema Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Veremos Paulo apresentar uma das mais belas declarações sobre a grandeza do Senhor, mostrando que Deus não habita em templos feitos por mão humana e não depende de serviço dos homens. Pelo contrário, é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. Será um estudo que fortalecerá a nossa visão da soberania e da majestade do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina a anunciar o Evangelho com sabedoria, amor e fidelidade. Obrigado porque o Senhor se revelou plenamente em Jesus Cristo, para que não caminhássemos mais na escuridão, mas conhecêssemos a verdade que liberta. Dai-nos discernimento para compreender as pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho e sabedoria para usar cada oportunidade como uma ponte que conduza ao Senhor. Livra-nos, papaizinho querido, de negociar a verdade da Tua palavra para agradar os homens e ajuda-nos a permanecer firmes no Evangelho, anunciando-o com humildade, respeito e coragem. Abençoa, papai querido, cada irmão, cada irmã que participou deste devocional. Fortalece os que estão desanimados, consola os aflitos, salva aqueles que ainda não te conhecem e faz de nós instrumentos para revelar a Cristo a esta geração. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, muito obrigado por mais um dia estar caminhando junto comigo neste devocional, meditando na palavra de Deus. Que o Senhor continue concedendo a você um coração cheio de amor, uma mente iluminada pela sua palavra e a sabedoria necessária para ser uma ponte que leve muitas vidas ao encontro do Senhor Jesus. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional, se Deus assim nos permitir.